E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito interessante e bastante polêmico, que é a mistura, a combinação de medicamentos. Inclusive, o governo está fazendo uma campanha sobre o uso racional de medicamentos. E para falar sobre o assunto, eu estou aqui com a farmacêutica, com a Elivânia. Ela vai falar um pouco disso para a gente. Elivânia, esclarece para a gente por que, existe esse perigo dessa combinação aí, dessa mistura de medicamentos. Primeiro, a automedicação, ela já é perigosa por si só, né? A gente tem algum medicamentozinho em casa, remedinho para dor, às vezes é uma criança abaixo de 2 anos, a gente não pode medicar essa criança sem a orientação do pediatra. Às vezes a gente está tomando alguma outra medicação que afeta o fígado e você vai lá e toma, por exemplo, um paracetamol. Também é metabolizado no fígado, então vai ter uma sobrecarga nesse órgão. Às vezes a gente está tomando um anticoncepcional e tem uma infecção. Se automedica com antibiótico, vai diminuir em algumas pessoas o efeito do anticoncepcional. É claro que isso tem a ver de uma pessoa para outra, mas vários medicamentos não se combinam entre si. E como você falou, no caso do anticoncepcional, tem essa coisa de cortar o efeito. Mas algumas combinações podem ser nocivas aí para a saúde. Sim, com certeza. Algumas combinações podem ser nocivas. Se você está tomando um antihipertensivo e toma outra medicação que vai cortar o efeito desse medicamento da pressão, você vai ter uma pressão alta, o risco de óbito é muito grande. Então a gente tem que ter muita cautela na hora do uso do medicamento e a associação do medicamento. Sempre com orientação do médico, sempre vir perguntar para o farmacêutico, eu posso, não posso. Outra coisa que também pode potencializar ou diminuir o efeito do medicamento são os alimentos, né? Então, alguns medicamentos não devem ser tomados com leite, outros devem ser tomados com água. O horário da medicação também é muito importante. Então, o medicamento a gente tem que ter orientação do médico e orientação do farmacêutico. Porque, só os profissionais vão conseguir analisar todo esse contexto que você acabou de falar, Pensando também na alimentação, no dia a dia, nos horários, na quantidade, precisa realmente de orientação médica? Precisa da orientação médica, porque tem pessoas que vão ao médico e esquecem de comentar que está fazendo uso de um outro medicamento. Está usando um anti-inflamatório, alguma outra coisa, e vai ao médico por uma outra razão e esquece de comentar. Mais uma prescrição. Às vezes esses medicamentos não se combinam. Então lembrar sempre quando a gente for ao médico, levar uma listinha do que está tomando e comentar o que está acontecendo, porque às vezes o médico não sabe e não é culpa dele, porque a gente não comunicou, certo?